Você sofre com rote, com dentadura ou descobriu que tem que extrair todos os dentes porque eles não têm mais recuperação. A partir daí, você descobre que existe o tratamento da prótese tipo protocolo, mas muitas dúvidas começam a surgir. E uma delas é que existem duas técnicas, a técnica de protocolo convencional Brennemark e a técnica protocolo Aonfor. Vem comigo nesse vídeo porque eu vou te falar tudo sobre a história do protocolo, como que surgiu, as principais dúvidas e por que os profissionais oferecem tratamentos diferentes para os pacientes. Meu nome é Roberto Gamarano, sou especialista em prótese dentária e sócio proprietário da Clínica Odontológica Santé, aqui de BH. Estima-se que no Brasil, mais de 20 milhões de pessoas já perderam todos os dentes. Para essas pessoas, antigamente, não existia nenhum tipo de solução. E principalmente na dentadura inferior, esses pacientes encontravam muita desolação, muito desconforto, porque é uma prótese que não se fixa de jeito nenhum. A gente tem a língua, a gente tem os momentos que a gente vai falar, conversar, se alimentar, uma prótese que é totalmente frouxa, que machuca e causava nesses pacientes sérios problemas de saúde e emocional. Mas isso começou a mudar a partir da década de 1960, quando o pesquisador sueco Brennemark começou a observar que um metal, o titânio, era capaz de se integrar ao osso sem causar nenhum tipo de resposta negativa no nosso sistema imunológico, que a gente chama de rejeição. A partir daí, houve uma grande revolução na odontologia, os implantes dentários surgiram e próteses começaram a ser fixadas e libertar os pacientes de próteses móveis, como o rote e a dentadura. Por muitos anos após essa descoberta, a prótese protocolo tipo Brennemark podia demorar até mais de 2 anos para ser finalmente fixada na boca do paciente. Isso porque enxertos mais invasivos eram necessários, muitas vezes também o enxerto do tipo levantamento de seio maxilar, uma quantidade maior de implantes se fazia necessário, mais de uma cirurgia, além de longos períodos com o uso de dentadura. A partir dos anos 2000, com o aprimoramento das técnicas de cirurgia e com o avanço da tecnologia dos implantes dentários por meio da indústria, do trabalho dos pesquisadores, surgiu a técnica Aonfor, que prevê a instalação de 4 implantes dentários numa região onde o osso tem mais difícil acesso, mas ele se demora mais para perder, mesmo com as doenças que causam perda óssea, mesmo com o uso da dentadura. Essa técnica prevê que os implantes sejam inclinados propositalmente, e a indústria desenhou os implantes e os componentes que se prendem à prótese especialmente para essa técnica. E a grande inovação dessa técnica é permitir a carga imediata. Isso significa que aquele paciente que sofre com dentadura, que já perdeu todos os dentes, ou aquele que ainda tem dentes debilitados em boca, passa por uma única cirurgia. E a inclinação dos implantes evita o enxerto ósseo. O paciente, em poucos dias, recebe uma prótese protocolo fixa. Ou seja, a técnica Aonfor reduz drasticamente o tempo de tratamento, que na maioria das vezes passava de 1 ano, e agora, em poucos dias, o paciente tem o conforto de uma cirurgia muito mais tranquila e imediatamente ele passa a ter a função mastigatória e recupera a estética. Tudo que é novo gera dúvidas, e apesar da técnica Aonfor ter mais de 20 anos desde quando ela foi concebida, ainda gera dúvida e ainda gera diferenças na proposta de tratamento que os profissionais passam para os nossos pacientes. A partir de agora eu vou passar para vocês algumas dúvidas muito comuns e comparando uma técnica com a outra. Doutor, eu posso realmente tirar todos os dentes, já fazer a instalação dos implantes com a técnica Aonfor? Na verdade, isso não chega a ser uma dúvida, e sim um medo, um trauma, que quando a gente vai explicar para o paciente dessa possibilidade, o paciente ele tem uma memória de situações do passado onde ele teve dor, onde ele teve experiências ruins, e imediatamente, como um mecanismo de defesa, ele já tende a ter medo desse procedimento. Só que a gente está falando de uma técnica que foi desenvolvida justamente para você evitar mais de uma cirurgia, e quando você trabalha com um profissional de alto nível, quando você planeja a cirurgia, a gente consegue realizar um procedimento em 40, 50, no máximo 1h30. E o paciente é submetido a apenas uma cirurgia, não precisa de enxerto ósseo e o principal, já volta a ter os dentes fixos sem ter que usar dentadura por longos períodos. Aqui na Santé, para a gente poder ajudar o nosso paciente que já passou por experiências ruins, que tem aquele trauma do passado, a gente tem as opções da sedação com óxido nitroso e da sedação médica. Ou seja, o paciente faz a cirurgia de uma forma muito relaxada, às vezes até dormindo, e em média, a cirurgia de um protocolo aqui demora cerca de 45 minutos,
porque a gente sempre vai colocar para aquele paciente um cirurgião especialista naquela área. Porque alguns profissionais preferem as técnicas mais antigas, tipo o protocolo Brennemark, mesmo com a técnica One-4 sendo uma técnica mais moderna. Em primeiro lugar, a gente tem um costume com uma determinada técnica, ou seja, o profissional, quando ele se adapta a uma técnica, ele tem prudência em mudar para uma nova técnica. E a técnica de One-4 ela é uma técnica que tem um grau de dificuldade muito maior. Então o dentista acaba se sentindo mais seguro e tem certa resistência em se adaptar a uma nova técnica. Mas na minha opinião, vale muito a pena que o paciente passe pela técnica One-4, porque o benefício para o paciente ele é infinitamente maior. Não ter que passar por enxerto, não ter que fazer mais de uma cirurgia, não ter que usar dentadura depois e principalmente ter os dentes fixos muito mais rápido. Alto nível de experiência e trabalho em equipe. Um dos maiores desafios em extrair todos os dentes, instalar implantes na posição correta, em poucos dias já instalar uma prótese fixa de qualidade para o nosso paciente, envolve todo um trabalho de alto nível com muitas pessoas. E esse é um grande desafio e a Santé tem encarado e transformado a vida de muitos pacientes aqui de BH, de outros estados e até de outros países. Estratégia financeira. Infelizmente, algumas clínicas não oferecem para os pacientes a técnica One-4 com carga imediata. Pode ser pelo motivo anterior, porque para você empregar a técnica de carga imediata, você precisa de muitos profissionais de alto nível, que trabalham junto, que conversam, para conseguir fazer o tratamento rápido para o paciente. Mas algumas clínicas oferecem a técnica antiga de protocolo Brennemark por estratégia financeira, porque aí você tem um poder ali de fechar o tratamento com mais pacientes e não explica para o paciente a opção da técnica de One-4 com carga imediata. Aqui na Santé a gente prefere dar preferência para essa técnica, deixando claro para o paciente todas as vantagens de uma técnica mais moderna e que tem os mesmos resultados de durabilidade ao longo dos anos, comprovados por vários estudos científicos, e o paciente é incentivado a fazer um esforço maior, principalmente em relação ao aporte financeiro na entrada, para passar por uma técnica que devolve os dentes fixos em poucos dias, ao contrário de uma técnica que pode demorar até 2 anos para poder realmente fixar os dentes. E nesse período, o paciente vai sofrer com dentadura. Os 4 implantes da técnica One-4 são para poder gerar algum tipo de economia em comparação com a técnica Brennemark, que pode utilizar 6 ou mais implantes? Na verdade, não tem nenhuma relação com a economia de implantes. A técnica One-4 ela foi desenvolvida para poder ter implantes projetados para serem instalados numa região onde o osso do paciente demora mais para se perder, e esses implantes eles têm um desenho, um tamanho diferente da técnica original. Com isso, o paciente tem um grande benefício da eficiência. A eficiência de passar por uma única cirurgia, não precisar de enxerto ósseo, ter os dentes fixos rápido, sem ter que usar dentadura, e isso pode até refletir numa economia financeira naquele paciente que teria que passar por muitos enxertos complexos. A técnica One-4 sempre consegue obter a carga imediata, ou seja, em todos os casos a gente consegue fixar os dentes em poucos dias. Hoje, com a crescente popularidade da prótese protocolo, quando a gente oferece a técnica One-4, o paciente cria uma grande expectativa de ter os dentes fixos em poucos dias, e é o nosso grande objetivo. Mas tem algumas situações que podem impedir que isso aconteça. O mais importante é que o cirurgião dentista, antes de fechar o tratamento, antes de iniciar a cirurgia, seja muito transparente, e é o que a gente faz aqui. Algumas situações, como baixa qualidade óssea, presença de focos de infecção de dentes remanescentes, podem influenciar negativamente ali a cirurgia e a gente não conseguir obter a carga imediata. E aí, nesses casos, o paciente vai ter que ficar alguns meses usando dentadura, mas não se compara ainda a ter 2, 3 cirurgias, passar por um enxerto ósseo. Ainda assim, é a melhor opção para o nosso paciente. A técnica One-4 tem bons resultados de durabilidade? Vou falar uma coisa muito importante. A técnica é super importante. A técnica Brennemark deu certo por muitos anos, transformou a vida de inúmeras pessoas, milhões de pessoas, na verdade, no mundo todo. Só que eu vou passar para você agora o checklist do sucesso para a prótese protocolo One-4 com carga imediata. Tudo começa com a escolha do implante dentário. A gente sempre dá preferência aqui na Santé para uma empresa que é reconhecida nacionalmente e internacionalmente pela qualidade, que é a empresa Neodent. Além disso, no checklist ali dos implantes, a gente opta por implantes Cone Morse, por mini pilares de altíssima qualidade dessa empresa. Especialista em implantodontia. É primordial que o seu cirurgião seja especializado em implantes dentários. Isso vai garantir que ele consiga
realizar a técnica, do posicionamento correto dos implantes, que ele saiba escolher qual tipo de implante tem maior possibilidade de gerar carga imediata, e esse profissional deve estar constantemente se atualizando em toda a informação que chega em relação à técnica One-For. Qualidade e acabamento da prótese protocolo. Como eu disse para vocês, para a gente fazer uma técnica de One-For e carga imediata, a gente tem que trabalhar com profissionais de altíssimo nível. E uma prótese que ela é feita rápida não pode perder a perfeição. Então você tem que ter um laboratório que vai produzir uma prótese que tenha o formato correto, que não gere retenção alimentar, porque senão o paciente pode ter acúmulo de sujeira, de alimento, inflamação e até perda dos implantes. Diabetes e prótese protocolo One-For. Para realizar qualquer cirurgia de implante dentário, o paciente não pode ter a diabetes descontrolada. Nesses casos, é uma situação que a gente adia a cirurgia, comunica o paciente, conversa com o médico e só depois desse paciente ter o controle da diabetes, a gente pode realizar a cirurgia com segurança de que ele não vai perder, de que ele não vai ter inflamação e aí a gente consegue ter uma alta durabilidade. Tabagismo e implantes dentários. De nada adianta todo esse cuidado, técnica, escolha de implante, carga imediata, se o paciente não abandonar o cigarro. O cigarro está diretamente relacionado com a menor durabilidade de qualquer tipo de implante, de qualquer tipo de protocolo. Bruxismo e prótese protocolo. Quando a gente realiza aqui aquela conversa inicial com o paciente, é muito importante que a gente investigue se o paciente tem sinais de bruxismo, seja porque a prótese antiga que ele está usando tem desgaste, ou o dente que está ali em boca tem algum sinal ali de fratura, de desgaste também. Tudo isso faz com que a gente confeccione ao final do tratamento uma placa de bruxismo, algum tipo de proteção, algum tipo de tratamento que vai ali proteger a prótese, os implantes e aumentar a durabilidade do tratamento. Higiene e manutenção. É muito importante que o paciente saiba que tudo aquilo que a gente coloca na boca dele, seja um implante, seja uma restauração, precisa de cuidado, precisa de visitas periódicas. Aqui na Santé a gente personaliza essas visitas de acordo com a necessidade de cada paciente, mas pelo menos uma vez por ano é importante fazer uma limpeza, remover a prótese, ver se está tudo bem e fazer um controle clínico radiográfico. A técnica protocolo, a One-For, tem maior durabilidade quando ela é comparada com a técnica Brennemark. A literatura apresenta taxas de sucesso muito parecidas no protocolo One-For e na prótese protocolo tipo Brennemark. No dia a dia, eu percebo que os pacientes que retornam para a manutenção periódica apresentam mais facilidade para realizar a limpeza da prótese protocolo One-For, porque justamente ela permite ali menos áreas retentivas de acúmulo de alimento, de acúmulo de sujeira, e certamente isso pode gerar uma vantagem para a prótese One-For. Além de todas essas vantagens que a gente sabe que a técnica ali de uma cirurgia já proporciona para o paciente. A técnica One-For pode ser considerada um grande avanço da odontologia, porque ela agregou o design do implante, novas técnicas cirúrgicas, muito mais possibilidades e muito mais conforto para o paciente. A técnica Brennemark ela foi pioneira e a técnica One-For aprimorou e melhorou todo o resultado para o nosso paciente. Hoje, eu considero que a Santé ela tem como realidade proporcionar essa técnica para todos os nossos pacientes. E a gente observa que o resultado, que a satisfação de centenas de pacientes aqui de BH que confiam na gente é muito grande em vista dos pacientes que passaram por outro tipo de cirurgia com a técnica Brennemark. Inclusive, a gente tem pacientes que realizaram, por exemplo, a técnica One-For convencional na parte de baixo e quando a gente faz a técnica superior, por exemplo, em poucos dias, o paciente nem acredita, ele nem imagina que era capaz, que era possível realizar uma técnica tão rápido assim e com a mesma qualidade ou até melhor. Então, se você tiver mais dúvida sobre esse assunto, sobre implantes, tem um link na descrição do vídeo que você vai acessar um artigo com todas as informações, com outros artigos sobre implantes, sobre protocolo. Então curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.